Então, essa é a 24ª aula de Física, Física 1, para a turma de engenharias, das engenharias do campus de Várzea Grande, da UFMT. Passar protetor labial. E hoje nós vamos fazer mais 1 ou 2 exercícios sobre conservação de energia e conservação do momento linear, tá? Então, vamos pro assunto, né? Deixa eu só preparar aqui o OBS que deu um pepino aqui. Pronto. Ok, então já está gravando. Então preciso muito da manifestação de vocês conversarem comigo, perguntarem como vocês sempre fazem, tá? Hoje é a nossa aula derradeira, essa última aula, então muito importante isso aqui. Nada impede que durante os exercícios que vocês fizerem, quando vocês estiverem fazendo exercício, nada impede também que vocês mandem para mim as perguntas, tá, gente? Então fiquem à vontade aí para mandar perguntas, para tirar suas dúvidas. Importante isso aí também. Não tem proibição não, viu? Não tem proibição de tirar dúvidas não. Bom, eu vou fazer hoje com vocês esse exercício aqui. Ele é um exercício bastante interessante, porque ele envolve... Ele é completo, ele envolve conservação de energia e conservação do momento linear. Só que, mais uma vez, eu vou fazer junto com vocês, para que vocês possam acompanhar, né, o exercício, né, como que a gente faz o exercício, tudo isso aí. Bom, então, o pacote de massa M, que é esse pacote aqui, é liberado a partir do repouso. Então, isso é importante, gente. Ele é liberado a partir do repouso. E se não fosse do repouso? Então eu teria que considerar a energia cinética desse objeto. Bom, do galpão de armazenamento de uma loja, desliza sem atrito por uma rampa até o caminhão estacionado. Infelizmente, o motorista estacionou o caminhão sem remover um pacote anterior de massa 2M, que é esse aqui, que está na base da rampa. Então, ele está dizendo... Então, esse exercício aqui, ele envolve 2 situações. Uma, suponha que os pacotes se grudem. Qual será a sua velocidade após a colisão? E a outra, suponha agora que a colisão é perfeitamente elástica. Então, primeiro caso, não envolve conservação da energia. Tá? Mas veja só, suponha que os pacotes fiquem grudados. Então, não envolve conservação da energia na colisão. Então, nós temos 2 partes para resolver esse problema. O que acontece normalmente é que vocês agem como se não tivesse conservação de energia e muitas das vezes vocês travam. Vocês não conseguem dar sequência. Vocês não conseguem iniciar o problema. Porque vocês leem que os pacotes grudam, então não envolve conservação de energia, então vocês não sabem como resolver essa primeira parte do exercício. Porém, para que haja colisão, essa massa ela tem que descer a rampa. Ela tem que descer a rampa e tem que se chocar com esse pacote de massa 2M. Nesse processo de descida, ele está dizendo que sem atrito. Olha aqui, desliza sem atrito. Se desliza sem atrito, então significa que não há dispersão de energia nessa etapa. Na etapa de descida desse objeto, não há dispersão de energia. E por que isso é importante? Porque a gente precisa saber qual é a velocidade dessa massa no instante da colisão. Então ele precisa descer e colidir. Para colidir, ele precisa ter uma velocidade.
E essa velocidade ele vai adquirir por conta da energia potencial que ele tem. Então, o sistema tem uma energia potencial gravitacional, porque esse objeto, esse pacote de massa m, ele está numa altura de 3 metros. Se ele está numa altura de 3 metros com relação a esse pacote de massa 2m, então existe uma energia potencial gravitacional associada a esse sistema. É essa energia potencial gravitacional que vai permitir que esse objeto desça. Senão ele não desceria. Não haveria colisão. Tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando até aqui? Tá, então vamos trabalhar primeiro, que é a etapa 1. Nós podemos chamar de etapa 1, que é na descida. E eu não estou me preocupando com a inclinação. Por quê? Da rampa, da plataforma. Por que nós não estamos nos preocupando com a inclinação da rampa? Porque não tem dispersão. Se não tem dispersão, então a inclinação não importa. O que importa, lembra, se não tem dispersão, o caminho pouco importa. O que importa é a energia no início e a energia no final. Como é como tem conservação de energia, então o caminho não importa. Ele poderia fazer qualquer caminho, a velocidade dele ao chegar no momento da colisão seria a mesma. Lembra disso? Que a gente fez várias rampas e a gente viu que a energia, a velocidade dele no final da rampa, quando não há dispersão, sempre vai ser a mesma. Isso não é verdade se houver atrito. Se houver atrito, quanto mais ele se deslocar, mais ele vai perder energia, tá? Por dispersão aí, seja por calor, seja por som, seja por qualquer outro fato. Então, a etapa de descida, nós temos que a energia do sistema, quando o objeto de massa m chega para colidir com um objeto de massa 2m, tem que ser igual à energia do sistema antes dele descer. Porque não há dispersão, então as energias são iguais. Se as energias são iguais, quem é a energia? Qual é a energia do sistema quando o objeto se encontra no ponto B? Tá? Então, é a energia cinética mais a energia potencial. E nesse caso, a energia potencial é gravitacional. Não tem mola, não tem energia elástica. Então, vai ser energia potencial do tipo gravitacional. E veja que o objeto ele está em zero. Se ele está em zero, então a energia potencial gravitacional é zero. Tá? Por conta da referência que nós tomamos. E a energia do sistema, quando o objeto está no ponto A, vai ser a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Porém, ele sai do repouso. Se ele sai do repouso, então a energia cinética dele é zero. Então, na configuração B, ele tem exclusivamente energia cinética. E na configuração A, ele tem exclusivamente energia potencial gravitacional. E é isso que nós vamos trabalhar. Então, nesse caso aqui, como nós sabemos que não há dispersão de energia e a energia se conserva, então nós vamos ter a energia cinética na configuração B é igual à energia potencial gravitacional na situação A. A energia cinética é meio vezes a massa do objeto 1 vezes a velocidade dele inicial. Eu não vou nem chamar inicial, porque a única é a velocidade dele
é quando ele chega no ponto B. Tá? Então eu vou chamar só de velocidade 1. Tá? Por quê? Para não confundir, para vocês não acharem que é a velocidade em A. Não é. É a velocidade quando ele chega em B. E isso vai ser igual à energia potencial gravitacional quando ele está em A. Que é massa vezes gravidade vezes a altura dele. Então aqui, e vocês vão ver que a massa não depende da massa nesse caso, né? Então se você dividir tudo pela massa, nós vamos ter que a velocidade desse objeto vai ser raiz quadrada de 2gh. Tá? E aí, você não viu uma calculadora passando por aí? Aqui, ó. Ela tava passando. Ela passou. Essa calculadora tem pernas, gente. Ela é impressionante. É a raiz quadrada de 2 vezes. Vamos usar a gravidade 10. Nas notas de aula eu usei 9,8, tá? Você viu ela passando? Ela passou e foi pra lá, cara. Brincadeira. Então, a velocidade do objeto 1, quando ele chega na posição B, vai ser 7,75 metros por segundo. E independente da massa. Então, essa é a velocidade que ele chega. Então, acabou o problema? Qual será a sua velocidade após a colisão? Não é quando ele chega no ponto B. Nós encontramos a velocidade quando ele chega no ponto B, porque essa é a velocidade quando ele está no... Nós calculamos a velocidade imediatamente antes da colisão. E agora? Agora nós vamos então continuar o procedimento, mas sabendo que agora a velocidade dele, do objeto 1, é 7,75 metros por segundo. Então agora o que... Professor, pode falar. essa daí é mais ou menos igual àquela do carro, que os dois carros batiam, só que daí tinha que provar que o carro não estava a 10 metros? 10 metros por segundo, eu acho que era isso. Isso. A velocidade inicial dele não era 10. Exatamente, Rafael. É a mesma ideia. Entendi. Mesma ideia. Se é que a gente pode falar de diferença, né? O método não tem diferença. O método é exatamente o mesmo daquele que nós fizemos. Tá? É que aqui é na horizontal. E lá era na vertical. Então nós temos aqui o objeto 1 e o objeto 2. E aqui o objeto 2 está em repouso. Então você nem precisa calcular a velocidade do objeto 2. Você pode calcular direto. Aliás, aquele exercício que nós fizemos, ele poderia também ser feito com conservação de energia, tá? Nós não fizemos, porque eu queria igualar as posições. Mas você poderia também fazer. Opa! Então aqui nós temos o objeto 1, o objeto 2, e agora nós vamos olhar no momento da colisão. Então no momento da colisão, a velocidade do objeto 2 é 0. E a velocidade do objeto 1 está para a direita, porque ele tá descendo, lembra disso. Ele desceu, alcançou a horizontal e agora vai ocorrer a colisão. E nós sabemos que a velocidade inicial dele antes da colisão, é a velocidade que ele chegou no pé da rampa. Então, a velocidade que ele chegou no pé da rampa é a velocidade imediatamente antes da colisão. Por quê? Porque não tem atrito. Então, nós vamos ter a velocidade inicial dele de 7,75 metros por segundo. E aí, na letra A, agora nós podemos fazer. A letra A, ele diz que a colisão é elástica. Se a colisão é elástica... Não, na letra A não é elástica, né? Deixa eu ver. Eles grudam. Se na letra A eles grudam, então a energia depois da colisão é diferente da energia antes. Então eu não posso usar esse fato. Mas nós podemos usar que o momento total
depois é igual ao momento total antes. E é isso que nós vamos usar. O momento total depois, como eles vão ter a mesma velocidade final, porque eles estão juntos, então nós podemos escrever dessa forma: a soma das massas vezes a velocidade final. E isso vai ser igual a massa do objeto 1 vezes V1 inicial mais a massa do objeto 2 V2 inicial. Então, com isso, nós sabemos que a velocidade final vai ser m, aqui não é ponto e vírgula não, tá? É velocidade inicial, vezes 7,75. A velocidade do objeto 2 é 0, né, como está aqui, dividido pela soma das massas, 3m. Tá? Então, a velocidade final, nesse caso, vai ser 2,58 metros por segundo. Essa é, então, a velocidade final se a colisão for totalmente inelástica, ou seja, totalmente sem conservação de energia. Alguma dúvida aqui, gente? Aí, 2,6. Conferiu. Alguma pergunta? Ok. Então vamos lá para a letra B. A letra B, a colisão é perfeitamente elástica. Então a velocidade depois, a energia depois é igual à energia antes. Aliás, até bom falar velocidade para lembrar que não existe lei de conservação da velocidade, não existe lei de conservação da força. Tá? É lei de conservação do momento linear, lei de conservação da energia. Então, o momento depois também é igual ao momento antes. O que vai mudar é a forma da gente escrever. Então, a energia depois vai ser M1 V1 final ao quadrado dividido por 2 mais M2 V2 final ao quadrado dividido por 2 igual a M1 V1 inicial ao quadrado mais M2 V2 inicial ao quadrado. Então, aqui está a conservação da energia. Veja que não envolve energia potencial. Por quê? Porque a colisão foi na horizontal. Ah, mas e se fosse na vertical? A diferença de altura ela é tão pequena no momento da colisão que pode desprezar também. Lembra que nós estamos trabalhando com partículas. Então a dimensão dos objetos é desprezível. E o momento depois vai ser a massa do objeto 1, V1 final, mais a massa do objeto 2, V2 final, M1, V1 inicial, mais V2 inicial. Tá? Lembrando aqui que a velocidade inicial do objeto 2 é 0. Tá? Então aqui, daqui para frente, vocês resolvem o sistema, resolvem esse sistema aqui que foi gerado. Aqui está a equação devido à igualdade do momento linear. Aqui da energia. E então, resolvendo o problema, estão aqui as velocidades V2F. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, sim, até que altura o pacote de massa M subirá na volta da rampa. Tem isso também, tá? Na letra B. Porque na letra B, eles colidem e o objeto 1, ele vai voltar. Será que isso vai acontecer mesmo? Olha só, a velocidade do objeto 1 no final é negativa. Tá? Deixa eu resolver esse problema para vocês aqui, mostrar para vocês. Tá? Que
Vamos fazer devagar aqui, tá? Porque isso pode ser importante para vocês. A menos que vocês falem, não, professor, pode passar. Se vocês falarem, pode passar, eu passo. Senão eu vou fazer aqui. Né? Então, por enquanto, eu vou fazendo, guardando manifestações. A massa 1 é M, então vai ser M vezes V1F ao quadrado mais 2M V2F ao quadrado. Veja que todo mundo aqui está multiplicado por meio. Então eu posso dividir todo mundo por meio, ó, Miguel. Todo mundo por meio, né? E com isso a gente, então, resta com somente com os valores de M1 e V1 final. E aqui também, M, a velocidade do objeto 1 inicial, que é 7,75, mais 0. Tá? E para o momento, nós temos M, V1 final, mais 2M, V2 final, e isso aqui vai ser aqui é ao quadrado, tá? É igual a m vezes a velocidade antes da colisão. E eu posso dividir todo mundo por m, tanto na primeira equação quanto na segunda. Se a gente dividir por m, então nós vamos ter V1F ao quadrado mais 2V2F ao quadrado, e isso aqui vai ser 7,75 ao quadrado, que vai ser 60,06. E V1F ao quadrado, V1F mais 2V2F, que é igual a 7,75. Então aqui nós temos as equações 1 e 2 prontas para trabalhar, né? Que são essas duas equações aqui. Cadê? Aqui, ó. Essa equação e essa. Oi, pode falar. Peraí que eu tô meio confusa. Uhum. Você colocou os dois, momento e conservação de energia junto? Não, aqui na letra B é só a conservação de energia e a conservação do momento total. Conservação de energia total e conservação do momento total. Então nós temos... Essa parte aí, Pode falar. essa parte aí, esse que você acabou de terminar com 60 e 7, ela é Torricelli? Vai se aplicar? Não é Torricelli. Não. Tá. Então, Giovana, aqui nós fizemos o seguinte, nós escrevemos a energia total inicial, que é a soma das energias cinéticas. Então você tem a energia cinética final do objeto 1, a energia cinética final do objeto 2, tá? A energia cinética inicial do objeto 1 e a energia cinética inicial do objeto 1. 2. Tá? E aqui, momento final do objeto 1 mais o momento final do objeto 2. Momento inicial do objeto 1 mais momento inicial do objeto 2. Ok? Ficou claro, João? Tá. A Júlia também pergunta por que o 2 final tá vezes 2. Qual 2 que tá vezes 2? Aqui você fala? O MV? Ah, sim, porque é 2 aqui, né? É porque a massa 2... Quer ver? A massa 2 é 2M. Então, ok? Então, aqui nós temos a massa... Aqui, a massa 1 é M e a massa 2 é 2M. Tá? Por isso que há o retorno. Tá? Vocês podem fazer esse exercício considerando que as duas são M. E vocês vão ver o que vai acontecer no final. O fato das duas serem M, vai acontecer alguma coisa que não vai ter retorno para a rampa, não. Tá? Então aqui nós temos o sistema de equações, que não é Torricelli, tá, Marta?
E aqui nós temos essas duas equações, e essas duas equações é que nós vamos trabalhar agora. Essas duas equações permitem que a gente determine as velocidades no final. Veja que aqui nós temos como incógnita V1F e V2F. V1F e V2F. Duas equações com duas incógnitas, né? Resposta trivial. Trivial não no sentido de ser fácil, trivial no sentido de ser única. Então aqui nós podemos trabalhar. Você pode isolar o V1F, por exemplo, né? Ser 7,75 menos 2 V2F, criando aqui uma situação matemática que nós podemos chamar de 3. Substitui em 1. E então nós vamos ter 7,75 menos 2V2F ao quadrado mais 2V2F ao quadrado, e isso aqui é 60,06, tá? Bom, esse termo aqui é o V1F, né? Ele veio da equação 3. E como incógnita agora, nós temos V2F. Uma incógnita só. Então, quer dizer, esse problema aqui já está resolvido. Nós vamos ter, nesse caso aqui, uma equação de segundo grau, e essa equação de segundo grau, ela nos fornece dois valores. O valor dois valores porque ela é quadrática. Podem ser dois valores iguais, mas não serão. Um dos resultados é justamente a velocidade inicial. Então, um dos resultados é a velocidade inicial dele, que é 7,75. Então, se você resolver esse problema aqui e um dos resultados não for 7,75, é porque está errado. O outro resultado é o que você quer. Então, nesse caso aqui, cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Nós vamos ter veja que deixa eu copiar isso aqui e levar para lá para a gente. Tá 7,67 porque eu usei 9,8 lá no cálculo das notas de aula, tá? Por isso que tá a diferença, mas o resultado vai dar praticamente o mesmo, com uma precisão maior. Veja que uma das soluções desse caso aqui é zero, que é justamente a velocidade do objeto 2 no início. E o outro resultado dessa equação de segundo grau é justamente a velocidade que a gente quer. Então, na colisão, o objeto 2 vai alcançar uma velocidade de saída de 5,11 metros por segundo. Se nós substituirmos aqui no valor da velocidade 2, o 5,11 vai nos dar a velocidade do objeto 1. E a velocidade do objeto 1 é menos 2,55. Então, substituindo em 3, nós vamos ter a velocidade do objeto 1, eu vou colocar para manter o padrão, duas linhas, vai ser igual a menos, e eu já esqueci, menos 2,55. Se nós substituirmos o V2F' igual a 0, aqui nós vamos obter o 7,75, que é o valor inicial. Percebe? Então, que não é o que a gente quer. A gente não quer o inicial, a gente quer o final. Tá? Então, se nós substituirmos o 0, aqui vai dar a velocidade inicial do objeto 1. Não é o que a gente quer. Bom, então com isso a gente obteve
os dois valores que o exercício pediu, das velocidades após a colisão, e ele pede mais. Ele diz o seguinte, que esse objeto 2 ele vai retornar, e vai mesmo, porque o sinal está negativo, ou seja, está contrário ao que nós adotamos como positivo. Se está contrário, e nós temos aqui sim uma rampa, então, e essa caixa, deixa eu ver a cor que eu coloquei, ela azul, né? Essa caixa azul, ela então vai retornar. Eu quero saber qual altura que ela alcança no retorno. E eu vou chamar aqui de altura H duas linhas. H' fica um cacófato, né? Então, H duas linhas nós podemos usar. E H duas linhas, então, é o que a gente quer. Tá? Então, agora, nós podemos tomar esse resultado aqui para determinar. Alguns podem dizer, é a mesma altura inicial. Mas não é, porque houve uma colisão. Se houve uma colisão, parte da energia foi transferida para o objeto 2. Então, o objeto 1 perdeu energia. O sistema não perdeu energia. O sistema tem conservação de energia. Mas o objeto 1 perdeu. Ele perdeu energia que foi transferida para o objeto 2. Mas agora nós estamos olhando só para o objeto 1. Então, qual vai ser a altura que ele vai alcançar? Não tem dispersão. Não tem dissipação de energia. Então, a energia, vou chamar aqui de ponto C, tem que ser igual à energia no ponto B. O ponto C é a altura máxima. Então, vai ser unicamente energia potencial gravitacional. E é o objeto 1 que nós estamos olhando, tá? E no ponto B, que é esse ponto aqui, a única energia que tem é a cinética. Então vai ser M1 vezes V1F, duas linhas, ao quadrado. Tá? O fato de ser ao quadrado, menos, então, né, não vai ter sinal negativo, né? Então, com isso, nós podemos determinar a velocidade a altura máxima que ele vai alcançar, que vai ser V1F, duas linhas ao quadrado, dividido por 2G. Então, a altura que ele vai alcançar vai ser 2,55 ao quadrado, dividido por 2 vezes, e eu vou usar 10, tá? 0,33 metros, 33 centímetros, que é diferente da altura que ele saiu. Cadê a altura? Aqui, que é diferente dos 3 metros. Então, ele saiu 3 metros e após a colisão ele sobe novamente, e ao subir, ele então alcança 0,33 metros, 33 centímetros, portanto. Tá? E aí ele vai descer. Quando ele descer, ele vai descer sem energia. E ele vai chegar na base, na parte horizontal, com uma velocidade, né, com uma certa velocidade. A velocidade dele vai ser 2,55 metros por segundo. Que em módulo é igual à velocidade que ele saiu da colisão. Então ele sai da colisão com velocidade em módulo 2,55 e retorna depois de subir a rampa e voltar com velocidade 2,55 também. Só que ele nunca vai alcançar o objeto 2, porque a velocidade do objeto 2 é 5,11. Tá certo? Alguma pergunta? Não, mas eu achei bem difícil isso. Muita coisa. Não, ele traz muita coisa mesmo. Assim, eu trago muitos elementos
que vocês às vezes não vão precisar, porque eu trago todos os conceitos, né? Trago bem com bastante detalhes, né? Vocês, na hora de resolver o problema, vocês geralmente vocês vão mais diretamente para a resposta. Então não é tão detalhado assim. Mas é importante sim você acompanhar. Quando vocês forem trabalhar esse tipo de problema, o que é importante que vocês vejam? Eles acompanham lá na figura. Ele sai de um ponto, não tem dispersão, porque o exercício mesmo diz que não tem dispersão, não tem dissipação de energia. Então ele vai descer, vai colidir e vai retornar. Quem te diz isso não é hipótese. Então não é vocês lançando hipótese, mas é o próprio resultado do exercício. Então ele vai descer, vai encontrar o objeto 2, vai colidir e vai retornar. Quando ele retornar, ele vai retornar uma certa altura aqui, que é menor do que 3 metros, porque ele perdeu energia quando ele colidiu com 2. Tá? É maravilhosa, Miguel. A física é maravilhosa. Deixa eu ver um outro exercício aqui. Esse exercício é bem legal. Todos são. Mas deixa eu fazer esse aqui com vocês. Tá, deixa eu copiar. Tá. Então, partindo, olha, mais uma vez, partindo do repouso. Uma caixa de plástico desce deslizando uma elevação sem atrito. Então, a rampa não tem atrito. Com 5 metros de altura. Atravessa uma superfície horizontal com 2 metros de comprimento, que é essa superfície aqui, e depois colide com uma mola horizontal de constante elástica 500 Newton por metro. Então ela vai colidir com essa mola. Então esse objeto vai colidir com essa mola aqui. A outra extremidade da mola está ancorada a uma parede. Por que ele diz isso? Porque ele quer manter a mola fixa. Isso é importante, porque senão a mola vai ficar solta, é outro resultado. Tá? Porque aí é uma colisão. Nesse caso aqui, vai comprimir a mola e depois vai ser solto. O solo sob a mola, então aqui debaixo da mola, nesse solo aqui, cadê o solo? É desprovido de atrito. Veja essa informação. É desprovido de atrito. O que significa isso? Que só tem atrito nessa região D aqui. Então, essa região D é a região de atrito. As demais não têm atrito. É isso que ele está dizendo para nós. Porém, a superfície horizontal de 2 metros de largura é áspera, sendo de 0,25 o coeficiente de atrito cinético do caixote com a mesma. Então, o caixote vai chegar aqui, esse objeto vai chegar aqui e vai ter um coeficiente de atrito de 0,25 entre o caixote e a superfície. É isso que ele... Então ele pergunta, qual é o valor da velocidade da caixa imediatamente antes de atingir o trecho áspero? O que ele está fazendo aqui? Esse exercício ele vai conduzir vocês a determinar o que ele quer. O que ele quer é saber quantos percursos a caixa vai fazer. Por quê? Porque a caixa vai descer, vai encontrar a mola e vai voltar. Depois ela vai descer novamente e vai voltar. Vai descer novamente e vai voltar. Então ela vai ficar oscilando aqui, mas lembre-se que tem atrito aqui. Se não tivesse atrito, quantas vezes ela iria fazer esse movimento de ida e volta? Se não tivesse atrito.
Não tem atrito. Vamos pensar o seguinte. Numa superfície horizontal sem atrito, se você jogar um objeto e ele tiver uma velocidade, por exemplo, de 10 metros por segundo, quando que ele vai parar? Não para, né? Não para. Então a Júlia, quando ela diz para sempre, significa que ele vai ficar oscilando nesse sistema aqui, ele vai ficar oscilando para sempre, porque não tem atrito, não tem nada que interrompa o movimento dele. É o que o Rafael também disse. Nunca vai parar. Então olha só, ele vai descer, vai bater aqui, vai voltar, mesma altura. Mas tem atrito. Se tem atrito, ele vai voltar a uma determinada altura? Ou vai retornar na mesma altura que ele tinha no início? Ele vai perder energia e vai voltar numa altura menor. Numa altura menor. Aí ele volta com uma energia menor, vai comprimir menos a mola. E aí ele vai voltar numa altura menor ainda. Até que ele pare. Que ele não consiga subir. Ou se ele sobe, ele para aqui nessa região de atrito. Tá? Então há um momento que ele vai parar. Então ele diz o seguinte, por isso que ele pergunta, incluindo a primeira travessia, quantos percursos completos, ida e volta, a caixa efetuará antes do trecho áspero, efetuará através do trecho áspero antes de parar. Então o exercício ele vai conduzir vocês para essa resposta, que é a resposta que eu não vou dar, mas eu vou fornecer para vocês o que vocês precisam para resolver esse problema aqui. Então ele pergunta, qual é o valor da velocidade da caixa imediatamente antes de atingir o trecho áspero? Então, nós vamos resolver esse problema. Vou copiar aqui o que a gente precisa. Aqui. Então, nós vamos precisar dos dados e nós vamos precisar do esquema, tá? Então, imediatamente antes de colidir. Então, de colidir não, de entrar na região áspera, que é essa região aqui, tá? Então, nós queremos saber a velocidade desse objeto no pé dessa rampa. E é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, no início, a velocidade dele, podemos inclusive chamar esse ponto aqui de ponto A e esse ponto aqui de ponto B, tá? Deixa eu apagar esse aqui não precisa não, tá? E aqui, mais uma vez, nós vamos trabalhar com as energias de tal forma que a energia do sistema, quando o objeto estiver no ponto B, vai ser igual à energia do sistema quando ele estiver no ponto A. E a energia do sistema, se aqui a gente chamar de zero... Oi? Pode? Alguém? Não? Eu só ia perguntar, para ver se meu pensamento tá certo. A gente acabaria resultando naquela fórmula V igual a raiz de 2 de H? Exatamente. Beleza. É exatamente isso. Porque a energia em B, a energia do sistema, quando o pacote está em B, ele é mv ao quadrado. A energia potencial gravitacional é zero. Em A, é mgh. Tá? E aí, com isso, nós vamos ter VB igual a raiz quadrada de 2GH. Cuidado com fórmulas. Por quê? Veja só. Se nós tivermos um sistema muito parecido, um objeto aqui, tá, no ponto A. Professor. Oi. Então, senhor. Só que eu tenho um cheio de prova essa semana e
Infelizmente eu vou ter que abandonar a aula hoje. Por cima. Tranquilo, Maicon. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Depois você pega esses resultados aqui lá no Avatar. E eu vou deixar a nota lá no YouTube também. É A a última aula. aula hoje, né? Hoje é a última aula, Maicon. Tá bom então. Fique com Deus, professor. Obrigado por tudo. Hein? Opa, fica com Deus aí, Maicon. Tudo de bom, hein? Então, gente, aqui, nesse caso, vamos supor que ele parte com uma velocidade diferente de zero. Se ele parte com uma velocidade diferente de zero, então nós vamos ter a energia A vai ser a energia cinética mais a potencial gravitacional. Então, na configuração A, nós vamos ter meio de mva ao quadrado mais mgh, que é a altura dele. Tá? E quando ele estiver em B, vai ser meio vezes mvb ao quadrado. Então, se nós adotarmos que a energia em B é igual à energia em A, então nós vamos ter meio mva ao quadrado mais mgh igual a meio m. Opa, peraí. Vai ser mvb ao quadrado dividido por 2 igual a energia na configuração A. Então, nesse caso aqui, VB não, deixa eu já colocar a resposta, tá? Vai ser igual a VA raiz quadrada de VA ao quadrado mais 2GH, tá? Então, veja que é diferente, tá? Tem um caso ainda que podemos dizer que é mais radical ainda. Deixa eu copiar esse aqui. O caso mais radical ainda, que é... deixa eu pegar esse aqui. Cadê? Vamos supor que tenha uma mola de constante elástica K, comprimida. Ela está comprimida, tá? Vamos supor que ela esteja comprimida de ΔX igual a 0,05 metros. Tá? Então, aqui, a energia na configuração B também é igual à energia na configuração A. Nós estamos supondo que não haja dissipação de energia. E a energia na configuração A vai ser mva ao quadrado mais meio de K ΔX ao quadrado mais mgh. E em B vai ser mvb ao quadrado, tá? De tal forma que nós vamos ter mvb ao quadrado dividido por 2 igual a mva ao quadrado mais K ΔX ao quadrado mais mgh. Nesse caso aqui, VB vai ser 2 raiz quadrada de 2 sobre m de mva ao quadrado dividido por 2 mais K ΔX ao quadrado dividido por 2 mais mgh. Tá? Então, quais são os termos que foram incluídos aqui?
No caso anterior, não tinha a mola. Então foi incluída a velocidade. Então foi incluído um termo relacionado à velocidade. Nesse caso aqui, tem a mola. Então, além da velocidade, cadê? Além do termo relacionado à velocidade na configuração A, tem um termo relacionado à mola. Esse aqui, cadê? Aqui. Esse aqui pode tirar daqui, tá? Então, é importante que a gente olhe esses termos, observe bem a configuração, para a gente aplicar a forma correta, né? Colocar todas as energias que de fato estão no sistema. Mas no caso do exercício que nós estamos resolvendo, não tem mola e não tem. A velocidade inicial na configuração A é 0. Então, nesse caso, a velocidade vai ser, no pé da rampa, vai ser raiz quadrada de 2GH. Então, VB vai ser raiz quadrada de 2GH. Eu vou usar o G igual a 10, mais uma vez, diferente das notas de aula. E o resultado vai ser 10 metros por segundo. Esse é o resultado da velocidade imediatamente antes de chegar na região de atrito. Perguntas? Alguma questão? Conseguiram acompanhar? Então, a letra B. Qual é o valor da velocidade da caixa imediatamente antes de colidir com a mola? Agora, nós vamos passar pela região de atrito. Então, agora nós vamos passar pela região de atrito. Então, ele saiu daqui. Agora, ele vai passar pela região de atrito. Tá? Então, e a velocidade dele é 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Deixa eu copiar esses valores, porque sempre é importante a gente manter os valores perto da gente, porque a gente vai precisar deles, né? E vamos acrescentar a velocidade. A velocidade que ele chega no pé da rampa é 10 metros por segundo. Com a diferença que agora ele vai passar por uma região de atrito. Então, se ele vai passar por uma região de atrito, tá, nós vamos precisar considerar a dissipação de energia. Esse daqui é a distância D, que é de 2 metros. Então, ele sai de uma configuração B e chega numa configuração que nós vamos chamar de configuração C. Então, ele sai de uma configuração B e chega numa configuração C. Então, antes da mola, ele já vai encontrar uma região sem atrito. Então, nós vamos ver qual é a velocidade que ele passa da região de atrito. Por quê? Porque uma vez que ele passou da região de atrito, não há mais nada que vá dissipar energia. Então, a energia que ele sair da região de atrito é a energia que ele vai chegar na mola. Então, não importa qual é a distância entre o final da região de atrito e o início da mola. Pode ser de 3 km ou pode ser de 1 centímetro. Não importa. O que importa é que ele vai chegar lá com uma certa velocidade no final da região de atrito, e essa velocidade que ele chegar no final da região de atrito é a velocidade que ele vai chegar na mola. Bom, então, nesse caso aqui, nós podemos também trabalhar da seguinte forma. A energia do sistema na configuração C é diferente da energia na configuração B. Tudo bem? Nós sabemos porque vai ter dissipação. E nós sabemos que a energia na configuração C é menor do que
a energia na configuração B. Então nós sabemos disso. Nós sabemos que é diferente e nós sabemos que é menor. Tá? Bom, então se nós sabemos disso, aonde está essa diferença? Na dissipação por atrito. Então como que nós podemos fazer? Nós podemos dizer que a energia total na configuração C é igual à energia da configuração B menos a quantidade de energia que perdeu por atrito. Ou nós podemos escrever também que a energia na configuração C mais a quantidade de energia que perdeu por atrito é igual à energia na configuração B. De onde saiu isso? Vamos lá. Nós temos aqui... Cadê? Vamos botar uma... Nós temos aqui uma certa quantidade de energia. Então o sistema tem uma certa quantidade de energia aqui na configuração B. Quando chega na configuração C, ele vai ter uma quantidade menor. Então, aqui, ele vai ter uma quantidade menor. E essa quantidade menor é justamente... Cadê? Aqui. A quantidade que ele perdeu por atrito. Então, aqui é atrito. De tal forma que a soma da energia na configuração C mais a energia de atrito vai dar a energia B. Essa aqui é a energia na configuração C, a energia na configuração C, a quantidade de energia que foi dissipada por atrito e a energia na configuração B. Tá? Então, isso é uma... Nós podemos fazer esse balanço de energia, que chama balanço de energia também, igual na química, porque na química o que eles fazem é isso, né? Balanço de energia. Então, a energia da reação, ela tem que ser proveniente do próprio sistema. Você não pode, a menos que você doe energia, né? Você doa energia, né? Então, isso pode ser feito. Bom, então, agora vamos para o cálculo. Então, o cálculo, qual vai ser a energia na configuração C? Na configuração C, ele está na superfície. Se ele está na superfície, a única forma de energia é a energia cinética, que é a velocidade que ele pede para a gente determinar. Na configuração B, também a única forma de energia é a energia cinética, porque também está na superfície, também está na horizontal. Aliás, está na mesma altura, no mesmo nível de C. Então, está no mesmo nível, não tem energia potencial gravitacional, não tem mola, não tem, tá? Então é isso aí. As duas não são iguais, a gente já viu isso, que elas são diferentes e que EC é menor do que EB. A diferença, mais uma vez, está na dispersão por atrito. Então, há dissipação de energia, e essa dissipação de energia é na forma de trabalho da força de atrito. Então, o que acontece? Fazendo o diagrama de forças, gente, se tiver muito devagar, vocês falem, tá? Então, nós temos aqui o diagrama de forças, temos aqui o objeto, e temos a força de atrito, temos também a força peso e temos a força normal.
essas são as forças existentes no sistema. Então aqui tem força de atrito, força normal e força peso. Tá? Nesse caso aqui, a força normal é numericamente igual ao peso, porque normal não é igual ao peso. Normal tem uma característica eletromagnética e peso é de natureza gravitacional. Elas não são iguais. Elas são iguais numericamente iguais quando há o equilíbrio, como há nesse caso na horizontal. Então a normal é igual a peso, que é igual a massa vezes gravidade. Como a gente sabe que a força de atrito é μ vezes a força normal, então vai ser μ mg. Essa é a força de atrito. E o trabalho, então, da força de atrito, que é o que a gente quer, é a força de atrito vezes a distância que o objeto vai se deslocar. Tá? Então, essa é a distância que ele vai se deslocar. A distância, nesse caso, é 2 metros. Então, o que nós vamos ter? A energia dissipada por atrito vai ser μ mg d. Aqui tem uma questão, duas situações que precisam ser observadas. Primeiro, eu estou dizendo que a energia na configuração B é igual à energia na configuração C, mais a quantidade de atrito, a quantidade dissipada por atrito. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá? Nós estamos afirmando isso daqui. Mas agora eu vou fazer uma outra afirmação. Opa. Eu vou dizer o seguinte, que a energia na configuração B faz comigo não, filho. Vamos falar que a energia na configuração B é menor do que a energia necessária para vencer a região de atrito. Tá? Então, são duas situações. Eu tenho a energia na configuração B, mas eu preciso de uma energia maior para poder superar a região de atrito. Vocês entenderam a situação? Tá? Se eu preciso de uma quantidade maior de energia, certo? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu tenho um determinado valor de energia que eu calculei com a velocidade, com a massa, então eu sei a energia cinética, conheço esse valor de energia. Ao calcular a quantidade de energia dissipada por atrito, nós vamos ver que é maior. Se é maior, o que vai acontecer? Vai acontecer que a energia cinética, a energia total na configuração C, ela tem que ser negativa. E o valor que ela tem que ser negativa é justamente o valor que a energia C, que é a energia de atrito, supera a energia B. Então o que vai acontecer? Para que essas duas barras sejam iguais, eu preciso tirar essa quantidade aqui da configuração C que foi dissipada por atrito. Vocês entenderam essa ideia?
Então eu vou ter que retirar isso aqui. Se eu vou ter que retirar, eu vou retirar com uma energia cinética que é negativa. Mas a energia cinética pode ser negativa? A energia cinética, ela é massa vezes velocidade ao quadrado. A massa pode ser negativa? Não. A velocidade pode, mas a velocidade é ao quadrado. Um número ao quadrado pode ser negativo? Não. Então a energia cinética pode ser negativa? O que vai acontecer se nós tivermos esse valor aqui menor do que zero? Vai dar uma raiz quadrada de um valor negativo. Ou seja, é imaginário. Tudo bem? Pode haver essa situação? Não. Então a conclusão que a gente chega é que o objeto não vai conseguir superar a região de atrito. Porque não existe energia cinética negativa. Então o nosso cálculo vai levar a uma energia cinética negativa naturalmente. Então vamos voltar aqui para vocês observarem. Olha o que nós estamos dizendo. Primeiro, nós calculamos a energia total na configuração C, que é igual à energia cinética do sistema, porque o objeto está em movimento. Calculamos a energia total na configuração B, que é também igual à energia cinética, porque o objeto está em movimento também na horizontal. E calculamos a quantidade de energia dissipada por atrito. Se nós calculamos a energia dissipada por atrito, o que nós vamos observar agora? Os valores. Então veja só. Qual é o valor da energia na configuração B? Vai ser 10 ao quadrado vezes a massa dividido por 2, que vai ser 250 joules, que é a unidade de energia no sistema internacional. Então a energia na configuração B é 250 joules. Qual vai ser a energia dissipada? A energia dissipada vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a massa, vezes a gravidade, vezes 2. Nós vamos colocar 2. Por quê? Porque eu quero que seja... Eu quero que o objeto supere a energia, a região de atrito. Então vai ser 25 joules. O que significa isso? Que a energia na configuração B é maior do que a quantidade de energia necessária para superar a região de atrito. Então, se a energia é maior do que a necessária para superar a região de atrito, então ele vai superar. Então, eu não preciso me preocupar com essa outra questão que eu apontei aqui, que poderia acontecer. E se acontecesse isso? Então, aí eu poderia, inclusive, calcular qual seria o ponto da região de atrito que o objeto alcançaria, já que ele não conseguiu superar, tá? Mas não é o caso. Então, vamos lá. Então, deixa eu escrever alguma coisa aqui. Ah, sua coisa. Caso hipotético, por quê? Porque não é o que vai acontecer. Não é o que está acontecendo. Nós vimos lá. Bom, então... aqui. Bom, então, nesse caso aqui, olha o que nós temos. A energia na configuração C mais a quantidade de energia perdida por atrito vai ser igual a energia na configuração B. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, senão não vai caber. Que é essa equação, essa equação que nós chegamos aqui à conclusão, tá? Bom, então nós temos que a energia na configuração C, mvc ao quadrado, mais
25 joules é igual a 250 joules. Então nós vamos ter 2,5 VC ao quadrado, que a massa é 5, mais 25 igual a 250. Então VC vai ser 250 menos 25, 225, dividido por 2,5, que vai dar 90, e vai ser 9,5 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade que ele vai ter após superar a região de atrito. Essa é a velocidade do objeto depois da região de atrito, 9,5. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa que eu quero só... é 9,5, é isso mesmo. Achei muito alta, mas é isso mesmo. Então, bom, no problema, nós estamos aqui, ó, nessa região. Então, nós descemos, tem a velocidade imediatamente antes de encontrar a região de atrito. Nós determinamos a velocidade dele quando ele superou a região de atrito. E agora ele vai perguntar qual é o valor da velocidade da caixa imediatamente antes de colidir com a mola, que é justamente o valor da velocidade quando ele supera a região de atrito. Então a letra B está resolvida. E aí a letra C, enquanto será comprimida a mola? Lembrando que aqui não tem atrito, na região da mola não tem atrito. Então a velocidade que ele chegou ali é o 9,5 metros por segundo. Então essa é a velocidade. Deixa eu pegar os valores aqui novamente. Aqui. Esse, e temos agora VC, que é 9,5 metros por segundo também. E agora, gente, ele está na região da mola. Então, nessa região da mola, ele vai chegar aqui com uma certa velocidade. Nossa. Pronto. Tá muito melhor. Então ele vai chegar com uma certa velocidade aqui e vai encontrar a mola. A velocidade que ele vai chegar aqui é VC, tá? Que a gente já sabe. Então nós temos a situação C e temos a situação de compressão da mola, que nós vamos chamar de D, situação D, configuração D. Então, a energia na configuração D é igual à energia na configuração C. Por quê? Porque não tem dissipação de energia aqui. O problema não afirmou que tem dissipação de energia. Então, a energia na configuração D é igual à energia na configuração C. E ele vai comprimir a mola totalmente. Se ele vai comprimir a mola totalmente, então a energia vai ser... A energia na configuração D vai ser a energia cinética mais a energia potencial, que nesse caso é exclusivamente elástica. E a energia na configuração C, a gente já tem. E a gente sabe que é exclusivamente cinética. Nós já temos esse valor. Que vale 225 joules, né? A gente lembra. Daqui a pouco eu posso voltar lá para vocês. A energia cinética, nesse caso, vai ser zero. Na configuração D. Por que vai ser zero? Por que é zero?
Porque a mola vai frear a bola, dizer Vai assim, até parar, até a né? velocidade zero. Exatamente. Então vai ser zero. E a energia potencial elástica é K delta X ao quadrado. O delta X é o que a gente quer saber. Então nós vamos ter ED igual a EC, K delta X ao quadrado igual a M VC ao quadrado, e K vai ser M... Opa, K não. E delta X vai ser igual a raiz quadrada de M sobre K vezes VC. Então, delta X vai ser a raiz quadrada, a massa dele é 5, K é 500, 5 dividido por 500, que vai dar a raiz quadrada, né, que é 0,1, vezes 9,5, que vai ser 0,95. 0,95 metros. Quase 1 metro, né? Então, esse é o valor que a mola vai sofrer a compressão. Então, ela vai comprimir de 95 centímetros. Né? Vamos olhar aqui. Né? Usando 9,8 vai dar 94 centímetros. Então, determinamos o que ele pediu. Eu vou fazer uma consideração aqui, que é uma consideração também importante para a gente poder observar o que está acontecendo. Vamos supor que essa aqui também seja uma região de atrito. Se essa região for uma região de atrito, então nós precisamos considerar também o atrito. Então, nesse caso, a energia na configuração D, ela é diferente da energia na configuração C. A energia na configuração D vai ser a energia na configuração C menos a quantidade de energia perdida por atrito. Por atrito, tá? E quem é a energia perdida por atrito? Vai ser igual ao trabalho da força de atrito. E qual é o trabalho da força de atrito nesse caso? Nesse caso aqui, se nós tivermos uma... Espera aí um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma região DC e uma região C. Opa, aqui, tá? Então, o trabalho da força de atrito, que é a quantidade de energia que vai ser dissipada por atrito, vai ser igual à força de atrito vezes a distância total. E a distância total percorrida pelo objeto vai ser DC mais o ΔX da mola. Porque ele vai percorrer o DC até encontrar a mola e depois ΔX para comprimir a mola. Tá? Então isso precisa ser considerado. O trabalho então da força de atrito vai ser μ mg DC mais ΔX. Tá? E aí a gente pode calcular o resultado. No exercício não tem atrito. Eu estou dizendo assim, se tivesse, como a gente deveria proceder? E aqui também a gente pode considerar o seguinte. Aí a coisa fica interessante. Cadê a página aqui? Deixa eu tirar esse aqui. Esse aqui.
esse aqui. Que é o caso se tivesse no plano inclinado. Olha que maravilha, né? Agora ficou bom, né? Se tivesse no plano inclinado, seria como? As forças atuando nesse caso seriam a força peso, a força normal e a força de atrito, né? Ah, mas chegou na mola? Não, podemos supor antes de chegar na mola. Vamos supor que tem aqui. Faz o seguinte. Não vou colocar força de atrito, não. Tá? Não vamos colocar força de atrito, não. Vamos colocar o peso só. Tá? Então tem o peso e a força normal. Bom, como a gente determinaria? Aqui é o caso C. E aí teria também a compressão da mola, que é até chegar na configuração D. Então nós temos aqui ΔX. Tá? E vamos supor que o caminho percorrido por ele seja também DC, mas sem atrito agora, tá? Não tem atrito. Como que nós faríamos esse cálculo? Se ele saísse daqui do zero. Então, na configuração C, ele tem apenas energia cinética. Na configuração D, ele vai parar, a mola vai parar. Então ele tem duas formas de energia: a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. A elástica é só a partir desse ponto aqui, né? Então vai ser K ΔX ao quadrado sobre 2. Essa é a energia potencial elástica. Mas vai ter também a energia potencial gravitacional. Nossa, professor, e agora? O que a gente faz da nossa vida, né? Professor, vocês professores não entendem o nosso sofrimento, a nossa dor. Professor. Mais ou menos assim. Então ele vai chegar até aqui. Tá? Nós temos um triângulo aí. Deixa eu pegar esse triângulo. Aqui. Vamos supor que vamos dizer que a inclinação da rampa seja alfa. Então, H é a altura que ele vai. Né? Mas eu não conheço a altura. Eu conheço esse deslocamento total aqui dele, que vai ser um deslocamento D total. Distância total que o objeto vai percorrer até comprimir a mola totalmente. E eu sei que dt, não vou colocar aqui não, senão vai aparecer o cosseno aqui, né? O cateto. Então, eu sei que dt é dc mais ΔX. Certo? Então, quem vai ser H? H, o seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o H vai ser o dt vezes seno de alfa. Então, H vai ser dc mais ΔX seno de alfa. Então, veja que se nós quisermos determinar o ΔX para o plano inclinado, nós vamos ter o ΔX aqui
e aqui. Então, ED vai ficar K ΔX ao quadrado mais EMG DC mais ΔX seno de alfa. Tá? Então, nesse caso, se a incógnita for ΔX, nós temos ΔX aqui. Igualando com EC e conhecendo os outros valores, então a gente pode calcular o ΔX, mesmo se for no plano inclinado. Tá? O que a gente precisa num exercício como esse? Calma. Paciência. Interpretação do enunciado. Saber ter paciência é a sabedoria para resolver um problema como esse. Interpretar cada passo. Saber o que está acontecendo em cada situação. Acompanhar o objeto no seu caminho. Aqui, por exemplo, é saber o que ele vai fazer. Para onde ele vai seguir. Ele vai descer, passar por uma região de atrito e encontrar uma mola. É isso que nós precisamos saber. Como ele vai percorrer e resolver passo a passo, sem querer chegar no resultado de forma rápida. Não adianta. É ter calma e seguir com bastante tranquilidade. Perguntas, gente? Eu precisava trazer isso para vocês. Fala, Iago. Como que faz para ter essa calma? Pois é. Você não tenha pressa para resolver o problema. Quando você pegar o problema, a primeira coisa que você precisa fazer é parar um tempo e ler o problema. Se tem alguma parte do problema que você não entendeu, volta nele, faz os diagramas da forma que você entende. Eu faço os meus, da minha forma, você não precisa fazer igual. Então você vai fazer os diagramas, você vai fazer as figuras, você desenha mesmo, faz um passo a passo. Imagina que você está num trenó, num carrinho, alguma coisa. Como seria o seu movimento? Sente o vento no rosto, se for o caso. Sente o atrito, as rodinhas fazendo barulho. E aí você vai acompanhando passo a passo. Passo a passo, tá? Devagar. A gente diz que é o seguinte, o planejamento do problema é 90% da resolução correta. Então, 90% é o planejamento. 10% é a resolução. Se você conseguiu planejar de forma adequada, você resolve o problema. Agora, se a gente for buscar a resposta, para a gente poder determinar o valor logo de cara, aí pode ser que a gente não consiga resolver mesmo. Ou se a gente falar o seguinte, não sei começar. Não, começar a gente sabe, porque a gente está lendo o problema e o problema está mostrando a situação. Então a gente precisa entender o que é que o problema está trazendo para nós. Eu acho que o meu pior problema para mim, na verdade, é interpretar. Mas eu acho que fazendo os exercícios a gente acaba. Se não tiver uma figura, para mim é o problema. Uma figura ou um gráfico para interpretar a questão, dá aquela pegada. Mas é exercício, professor, não tem jeito, tem que exercitar. Exatamente, tem que exercitar. E outra coisa também, se você tem um problema que não tem, que apresenta figura, o que você faz? Você tenta fazer a sua figura, mesmo que ele traga a figura. Você acompanha a figura dele e você faz a sua, acompanhando a figura do problema. O gráfico, o problema tem um gráfico, acompanha o gráfico, vê o que significa cada ponto, cada eixo, acompanha e vocês vão conseguir resolver os problemas. Agora, interpretação
é uma questão que a grande parte dos alunos me fala sobre isso, sobre a questão da interpretação. Aí não tem jeito, aí é ler mesmo. Leia, 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 leia e leia cada vez mais. Tá? Tem problemas, por exemplo, que vocês vão se deparar. Por exemplo, a lista de exercícios que eu disponibilizei para vocês, acho que o Felipe já disponibilizou ou vai disponibilizar, ele traz um monte de exercícios. Vocês não precisam fazer todos. Você vai ler o problema, você conseguiu interpretar o problema e conseguiu na sua cabeça ou no papel esboçar como a resolução. Se você conseguiu fazer isso, beleza, você não precisa fazer mais nada. Tá? Então, você tenta... você não precisa resolver o problema. Leu o enunciado, interpretou, imaginou a situação, não precisa resolver, vai para o próximo. Você não perder tempo. O caminho já tá. Tem que ter uma trilha, né? Tem, não tem escapatória. Vocês têm que ter uma... É isso aí, tem que ter uma trilha mesmo para vocês poderem chegar no resultado. Senão fica bastante complexo assim, para vocês. Perguntas? Pode perguntar, não. gente. Vamos fazer assim, então. Eu vou disponibilizar para vocês as questões, né? E aí vocês, tendo dúvida, manda, tá? Vamos conversando sobre isso. Não vai deixar essas dúvidas consumirem vocês, não, tá? Vai atrás das dúvidas, tá certo? Eu vou disponibilizar entre hoje e amanhã, eu já disponibilizo para vocês. Vocês vão ter um prazo aí para fazer. Vocês não vão ter 4 horas para fazer, vocês vão ter mais. Tá? Eu vou deixar bastante para que vocês possam aprender com isso também. Tá? A situação é essa, aprendizagem. É complexo? Não vou dizer que não, mas a ideia é torná-los fáceis para você. Quando vai acontecer isso? Com o esforço de vocês. Eu garanto para vocês que quando vocês chegarem em Física 2 e Física 3, vocês vão ter outras questões para superar. Essas já terão sido superadas, porque vocês superam. É o que aconteceu, por exemplo, com o início da disciplina. No início da disciplina, como eu já falei para vocês tinham desafios e eles foram superados. Agora, vocês têm outros desafios. Porque aqueles vocês já superaram. O amadurecimento de vocês mostra isso. Tá certo, meu povo? Então é isso. Certinho. Foi uma delícia trabalhar com vocês, tá? Foi muito bom mesmo, né? Eu só deixo aqui meu forte abraço a vocês. Desejo um sucesso gigante para todos vocês. E quem sabe a gente se encontra aí nas próximas